Apesar de não parecer, as nossas casas oferecem muitos perigos, principalmente para as crianças. Os acidentes domésticos são muito mais comuns do que a gente imagina e do que gostaríamos. Pamela Domingues traz o relato de uma mãe que passou por um tremendo susto com o filho. Vamos ver juntas. Durante a pandemia, a necessidade de ficar em casa fez o número de acidentes domésticos crescer de maneira preocupante. E as crianças são as principais vítimas. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2019, o SUS realizou cerca de 18 mil atendimentos em crianças e adolescentes de até 15 anos. Já em 2020, esse número cresceu 112%, ultrapassando 39 mil atendimentos. Com o home office somado às tarefas domésticas, fica difícil estar atento às crianças o tempo todo. Consequentemente, o risco de acidentes tornou-se maior. Quedas, queimaduras, sufocamentos, afogamentos e intoxicações são as principais ocorrências. A Isabel é mãe do Gabriel, um garoto que hoje tem 13 anos, mas quando ele tinha 9 anos, ele engoliu uma moeda de R$1, assustando toda a família. Isabel, como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu em 2017 e meu filho, naquela época, ele estava aprendendo a lidar com dinheiro. Então, sempre ele tinha as moedas e contava as moedas e guardava as moedas no cofrinho e tal. Mas como eu sempre disse para ele, né, que mexendo, lidando com dinheiro, moedas e tal, não poderia colocar a mão na boca nem nos olhos, isso desde criança, desde pequenininho. Ele lavava as moedas. Nesse dia, eu estava trabalhando na sala e ele passou por mim e falou: mãe, eu vou tomar um banho. Quando ele voltou, já chorando, mãe, engoliu uma moeda. Eu tive a nítida certeza naquele momento que a mãe, quando recebe essa notícia, morre e ressuscita no mesmo instante. De imediato, eu cheguei perto dele e falei: filho, eu preciso que você se acalme, preciso que você pare de chorar. E aí, imediatamente, eu chamei meu marido, pedi para ele vir para casa para nos levar até o hospital, até o pronto-socorro, que era bem pertinho. E aí eu fui perguntando para ele: aonde você está sentindo a moeda? E aí ele apontava aqui: você vai andar bem devagar, não vai soluçar, não vai chorar, vai andar devagar, só vai colocar um tênis. Ele estava, acho que de pijama, inclusive. E nós vamos até o hospital. E como foi o trajeto até o hospital? O que passou na sua mente durante esse percurso? A primeira coisa que eu imaginei é que ele ia sufocar. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, por isso que eu pedi para ele ir bem devagar. Ele foi imediatamente atendido, foi feita a radiografia de imediato. E aí, eu acho que eu morri e ressuscitei outra vez. A hora que eu vi a foto. Quando eu vi, ele ainda estava na mesa da radiografia, eu fui lá e falei: filho, que moeda, qual foi a moeda, de que valor que você engoliu? Ele falou assim: ai mãe, a moeda de R$1. Mas a médica foi extremamente competente, uma pessoa extremamente do bem, me tranquilizou, falou: não mãe, calma, já passou, né, pela foto, já passou, não tem perigo, só que agora o trabalho é seu, porque essa moeda vai ter que sair naturalmente. E a moeda saiu depois de quantos dias? No final do dia seguinte. Quais foram as medidas que vocês tomaram para que isso não voltasse a se repetir? Eu não poderia tirar as moedas dele, porque era um momento importante dele aprender a lidar com o dinheiro. Mas ele aprendeu, ele entendeu, porque eu continuei conversando com ele, que não poderia mais colocar nada na boca, não é só a moeda, é nada. O mais interessante dessa história foi o seguinte: a médica perguntou para ele: mas Gabriel, você é tão grande, como assim? Como é que você engoliu a moeda? Ele: do nada, a moeda foi parar na minha boca. Então, né, é coisa de criança, coisa que acontece quando a gente menos espera. Isso virou até uma brincadeira, porque nós sempre falamos para ele que ele era o cofrinho da casa, né? Então, aí ele falou: mãe, não é assim também, né? Muito
muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Com certeza ela serviu de alerta para outros pais. Afinal, acidentes podem acontecer com crianças de qualquer idade e com esse e outros objetos pequenos. Obrigada, Pamela. Obrigada. Falei o nome dele certo. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. O garoto da reportagem já é um garoto crescido, né? É assim, Me chamou atenção isso. Não tem muita idade, né, Regina, pra gente ter esses problemas com as crianças, mas existe uma faixa etária que é até os 5, 6 anos. Tá. Provavelmente o que deve ter acontecido, ele teve uma curiosidade, alguma coisa, e como a moeda foi na mão dele sem querer, ele também deve ter engolido sem querer. Ou seja, a vigilância tem que ser constante em qualquer idade. É bom falar isso, porque assim, para as crianças é muito mais fácil a gente, na verdade, legal, ter uma pilha que é mais difícil das crianças engolirem, mas tanto pilha quanto qualquer coisa que você ache que pode ser potencialmente nocivo para a criança, tem que ficar longe dela. Produto de limpeza, remédios, pilha. Quantas vezes a gente vê pais que ligam para o pediatra e falam, meu filho tomou meu remédio. Então, esse tipo de coisa tem que ficar fora do alcance das crianças, de preferência em armários trancados e sempre achar que a criança sim pode pegar. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto? Doutor Marcelo, é mito ou verdade que, se a criança engolir algum produto de limpeza, é necessário dar leite para que ela beba? Só para você ver, Regina, aqui já entra, na verdade, o mais certo era não ter bebido. Então, por que a criança foi dentro de uma área de serviço pegar? Então, tem que estar num local que ela não vai pegar. Não pode estar ao alcance dela. Não pode estar ao alcance das crianças. E uma coisa que a gente faz muito, né, é muito comum, a gente faz troca de embalagem aqui. Então, por exemplo, você tem uma embalagem de 200, 300 ml e você pega, por exemplo, uma garrafa de refrigerante de 2 litros e você coloca o produto de limpeza em algum outro lugar que as crianças têm curiosidade. Então, não pode trocar, a criança tem que ver aquilo lá e saber que é um produto de limpeza, ele tem que estar longe da criança, em locais altos e de preferência, como eu falei, sempre trancados. Tá? Perfeito. A gente não dá leite e a gente não dá água, a gente não faz absolutamente nada com as crianças, tá? E é mito. Por que isso? Porque existe 2 riscos. A criança, quando ela ingere alguma coisa, pode ser alguma coisa cáustica. Então, se você dá para ela uma água, alguma coisa, ela pode ter, às vezes, o reflexo de vomitar, ela pode queimar isso. Se você dá leite, ela tem, às vezes, o reflexo também de vomitar. Então, além de queimar, ela pode fazer o que a gente chama de broncoaspiração. É esse líquido entrar para dentro do pulmão. E outra coisa importante, por que é importante guardar o frasco? No frasco tem o nome do produto. Então aqui a gente está falando de produto de limpeza, mas pode ser cosmético, produto de limpeza, medicação, pode ser qualquer coisa. Você tem o nome e você tem a composição desse produto. Hoje a gente tem um 0800 que é muito importante, que é o CEATOX. A gente está deixando aqui para as mães, acho importante todo mundo anotar, que é o Centro de Assistência Toxicológica. Uhum. O que é isso? Você liga para lá. Então, meu filho ingeriu um produto X. Você liga, vai ter alguém para te ajudar, ele vai falar qual que é o produto que ingeriu. Aí você vai dar, é o produto X. A pessoa não sabe qual é, ele vai procurar no Google, o próprio biomédico que está lá. Se ele não tiver, ele vai pegar a composição que tem esse produto. Por isso que é importante ele estar no frasco original. Mas a gente não faz nada a princípio, a gente vai ter essa orientação do CEATOX, o CEATOX vai falar, olha, precisa observar, precisa correr pronto-socorro. A medicação que for feita, a orientação que for feita, passa sempre pelo CEATOX. Então, a gente não faz nada antes de uma orientação profissional. Ou CEATOX, ou médico, ou pronto-socorro que seja perto, mas não se faz absolutamente nada. Perfeito. Continuando, é mito ou verdade que quando a criança se engasga, é preciso sacudi-la e fazê-la olhar para cima? É mito, né? É mito. O olhar para cima, se você espirrar, olha para cima aqui para de espirrar. Se você for tossir, olha para cima. É mito. Na verdade, a gente até viu, né, hoje uma criança aqui, um relato da mãe que falou para a gente que engasgou. Então, hoje a gente tem manobras padronizadas para as crianças que engasgam. A gente está vendo aqui essa manobra que chama manobra de Heimlich. O nome é extremamente complicado, mas é uma manobra extremamente simples. Existem 2 momentos dessa manobra. Isso que a gente está mostrando aqui no telão, na verdade, é a manobra para os lactentes. Quem são os lactentes? São aquelas crianças que tomam líquidos, que não têm os sólidos. Então, a gente até pegou uma boneca aqui para mostrar o que está no nosso... Na imagem? Na imagem, o que a gente vai fazer? Você pega seu bebê, então ele vai, normalmente está engasgado, ele fica um pouco desfalecido, ele não vai ficar apagado, ele tem um tônus, ele consegue segurar um pouquinho essa musculatura. Então o ideal é que você pegue no teu antebraço, coloque as pernas abertas e sempre segurando a carinha, o queixo, porque você quer abrir isso aqui. Se você coloca a mão no rosto, que tem muita gente assustada... Sufoca de vez. Sufoca de vez e a criança não consegue abrir a boca para colocar para fora esse líquido. Então você vai sustentar o queixo com esses 2 dedos, você abaixa
e você dá 5 batidas com a tua palma da mão entre o ombro, aqui as escápulas que a gente fala. Batidas não para quebrar, mas batidas razoáveis. Não é carinho. Não pode ser batida de carinho. O que a gente faz? A gente faz 5 batidas e se a criança desengasgar, tá ok. Senão a gente tem o segmento dela, que é você virar ela de frente para você, onde a mãe está vendo, põe a mesma posição e você faz 5. Ou você pode fazer, se for o homem, normalmente é mais forte, pode fazer com a mão, ou se a mulher sentir dificuldade, ela também pode fazer nessa região perto do externo, perto. A criança tende a expelir. É físico, né? O objetivo é a criança colocar para fora. É físico. Aí repete essas manobras quantas vezes forem necessárias. Doutor Marcelo, quando a minha filha era pequenininha, eu não tinha experiência nenhuma com o recém-nascido. A primeira recém-nascida que eu peguei nos braços foi a minha filha. E uma vez ela mamando no peito engasgou. Foi instintivo. Virei ela para baixo, tá. O pai dela que estava ao lado teve uma síncope, porque ele achou que era para fazer exatamente o contrário. Mas o instinto materno, né? O que muita gente faz, Regina, que é ruim, vira a criança de cabeça para baixo. Isso é uma manobra mais masculina, né? A gente é mais medrosão, então a gente chacoalha como se fosse... E aí a criança pode aspirar isso, porque ela tende a tirar esse líquido e ela vai inspirar. Quando ela inspira, ela pode jogar este líquido, que é um saliva, problema sério pulmão. Isso dá uma broncoaspiração, pneumonia por aspiração. Então a gente tem uma complicação que é a mesma complicação de quando a criança ingere algum líquido e ela tende a vomitar e ela pode aspirar. Então não se faz isso. Agora, é assustador. Eu fiz no instinto, coloquei ela para baixo, bati, voltou. Quando ela... Mãe não é mãe por acaso. Esse instinto a mulher tem, a mãe tem. Pois é. Então vamos continuar, né? Mais um mito ou verdade. Perguntas direto. Primeira pergunta da Maria. Quando a criança bate a cabeça, é necessário mantê-la acordada? Ouvi dizer que ela não pode dormir. É verdade? É mentira, isso é uma orientação antiga. Eu lembro da minha mãe falando isso quando eu era criança, eu era menor. Hoje a gente sabe que existem algumas coisas que a gente valoriza muito na criança. Por exemplo, eu vou te dar uma cena em casa. Imagina teu filho de 1 ano, 1 ano e meio, às 11 da noite ele cai, ele bate a cabeça da própria altura, ele chora e ele vai querer dormir. Vai dar um soninho gostoso? Vai, por quê? Primeiro, porque é o horário dele dormir. Segundo, porque depois desse estresse, a adrenalina dele vai lá em cima e depois que dá aquela recuperada, ele fica mais tranquilo. Então não tem problema. O que a gente valoriza muito? Outros sinais. Então bateu a cabeça, começou a ficar sonolento e vomitando, tá estranho. E uma coisa que a gente valoriza muito hoje, é importante falar para as mães, é inversão do sono ciclo vigília. O que é isso? 11h30 da noite meu filho tem que estar dormindo. Ele bateu a cabeça e ele está pilhado. Tem alguma coisa Sinal estranha. amarelo. 4 da tarde é o horário que ele está acordado, ele está sonolento. Ele está invertendo esse ciclo. Então aí sim tem que ficar atento. Mas cabeça é uma coisa que a gente respeita demais. Então, na dúvida, a gente leva para uma avaliação, seja com o médico, seja no pronto-socorro. E existe aquela faixa etária que é a mais problemática, onde a gente tem mais medo, a mais temerosa, que são os abaixo de 2 anos, né? E a pior faixa etária são os abaixo de 3 meses, porque é tudo muito molinho lá, então eles podem fazer lesão. E o nosso problema, na verdade, não é a lesão fratura, é a lesão do tecido neurológico mesmo, entendeu? Então, não adianta, vou levar para fazer um raio-x. A imagem do raio-x você não vai ver nada. Na verdade, se for para fazer alguma imagem, é a tomografia. Por isso que tem que ser com critério esse exame, por causa da alta radiação. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Valéria. O que fazer quando o nariz da criança sangra muito? É preciso deixar a cabeça para frente ou para trás? Para parar o sangramento? Dúvida super comum, né? Primeiro que ela é muito comum, porque até os 10 anos, 60% a 70% da população sangra o nariz em algum momento. E a gente sabe que as crianças acima dos 2 anos sangram muito, por quê? Primeiro, porque eles batem muito o nariz. Segundo, porque tem clima seco. Terceiro, por causa das alergias. E quarto, porque existe o dedo, o dedinho. O dedo. O que fazer? O sangue, Regina, é uma coisa que nauseia muito, muito. Então, se a gente inverte a cabeça, coloca a cabeça para trás ou deita, a tendência é esse sangue ir para trás da nossa garganta. E a criança, além de o nariz sangrando, ela vai vomitar. Então, o que a gente faz? A gente senta a criança e acalma. Que nem a Isabel falou que acalmou o filho quando engoliu a moeda. É muito importante isso, até porque a gente está falando de uma faixa etária, normalmente, acima dos 2 anos, que são crianças que é mais conversável, né? Então você senta a criança, você reclina um pouco a cabeça e você aperta entre a ponta do nariz e esse nosso amassadinho aqui, aperta, normalmente demora, tá? Demora, estamos falando até uns 10 minutos para parar esse sangramento, porque a gente tem esse reflexo de apertou, parou, voltou. Aí começa, apertou e aí fica fazendo um ciclo atrás do outro. Fica respirando pela boca e fica um tempinho. E fica, em média, 10 minutos assim.
Tá? E se a mãe tiver uma compressa de gelo, é até melhor, porque junto ela aperta e faz o que a gente chama de vasoconstrição. Então você pega esse vasinho que está sangrando e você faz ele enxugar. Mas é nessa posição, sentado e reclinado. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Perfeito. Próxima pergunta da Silvana. Se a criança se cortar, adianta jogar açúcar ou pó de café no local do sangramento para estancar o sangue? Isso me lembra uma história, quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu fui na casa de um amigo e eu cortei a mão e a funcionária ficou desesperada com a minha mãe e tacou pó de café. E aí a gente fomos para o pronto-socorro, eu lembro do médico até hoje dando bronca na minha mãe, que a minha mãe colocou pó de café e não sabia se precisava dar ponto, se não dava dar ponto, porque é super complicado você fazer essa higiene. Tá? Então, realmente, para o sangramento, mas o café não é limpo, tem impureza, o açúcar, pelo amor de Deus, a gente sabe que o açúcar, o que acontece com o açúcar quando você deixa ele destampado, vem formiga, etc e tal. Então, não põe nada. Lave-se bem com água e sabonete. Se você tiver alguma solução antisséptica, pode usar. Mas se você não tiver, um bom sabonete com água corrente, está bem feito. E se chamar muita atenção, pronto-socorro, Pronto-socorro, sempre. Na dúvida, avaliação médica. Pronto-socorro. Eu vou dar o Instagram do Dr. Marcelo, vou falar o sobrenome dele de novo, porque eu acertei. Rebshade. Dr. Marcelo Rebshade está no Instagram com o nome muito mais simples. Marcelo Pediatra. Mais fácil. @Marcelo Pediatra é o Instagram do nosso doutor. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Muito obrigada. Ter filhos é uma aventura sempre, né? Mas é uma experiência maravilhosa. Eu tenho 2 e eu não troco por nada. É uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado, prazer em conhecê-lo. Até breve. Muito obrigado. Até breve. Vou falar.